Você, meu amigo, minha amiga, mais uma vez estamos aqui com o programa Medicina em Destaque. O nosso programa tem o propósito de mostrar para você, assinante da NET, você que faz parte desse time de divulgação das informações aqui na TV Mar, é com muita alegria que nós trazemos uma convidada muito mais do que especial para o nosso programa de hoje, a doutora Iradi Sarmento, que é pediatra, que tem uma história linda para contar para nós sobre sua vida e sua arte. Então, é esta convidada que a gente abre o programa de hoje e desde já agradecendo pela sua visita, por atender o nosso convite e estar aqui no nosso estúdio. Eu sou quem agradeço, bem a honra e a oportunidade de estar aqui junto com você e com todo o público que vocês têm. Muito bem. Me diga uma coisa, é alagoana mesmo, né? Alagoana, nascida em Maceió. Seus pais? Meus pais também de São Luís do Quitunde. São Luís do Quitunde. De São Luís do Quitunde. Irmãos, irmãs? Só uma irmã, Rosiane de Albuquerque Sarmento, que é minha sócia. É minha amiga, minha única irmã, né? A gente tem de ser unido mesmo, muito. Caminhos, quais foram os caminhos seguidos e o interesse pela medicina? De onde nasce? Não sei, talvez uma coisa muito interior, um chamamento assim, eu resolvi que queria ser médica. Eu acho que medicina, na época em que eu fiz, atualmente muito mais simples, era muito mais difícil porque você tinha muito pouco acesso a exames complementares. Então, você era muito mais um clínico, você se detinha muito mais. E o pediatra é muito isso. O pediatra ainda hoje ouve muito a mãe. E se não fizer isso, não vai para frente, porque não vai chegar a um bom diagnóstico, né? Eu gostei de medicina, meu pai sempre foi muito ligado, meu pai era funcionário público, mas minha mãe tinha um escritório onde eles eram representantes, antigamente se dizia assim, de drogas, que hoje em dia a gente não pode dizer isso, eram medicamentos, né? Sim. E eu convivia muito com médicos também. Meu padrinho era o José Bahia, um pediatra conhecido também. Talvez tenha sido aí a influência. A influência, né? Doutor Jacques de Azevedo, uma pessoa muito ligada a gente também, de quem eu tenho grandes recordações e assim, um carinho muito especial ainda hoje pela memória dele, né? Pedro Rei, que era radiologista, compadre dos meus pais, né? Um padrinho da minha irmã. Então, acho que isso tudo me levou. E aquela convivência com medicamentos, porque a minha mãe, naquela época, já trabalhava fora, quer dizer, e levava a gente para o escritório, e a gente estava ali naquele meio. Acho que isso tudo contribuiu para que eu fizesse, né? Muita influência sua mãe já um pouquinho avançada para a época, né? E também fazer medicina, uma mulher fazer medicina era difícil, no tempo, né? eu esse ano farei 57 anos. Quantas mulheres na sua turma? Na minha turma tinham 4. 4 mulheres? Lá em Pernambuco, é. Aí fez lá, né? Fiz lá. Eu comecei aqui, mas depois fui para lá. Fez o vestibular aqui? Aqui, fui. E depois fui para Ciências Médicas de Pernambuco. Qual o motivo? Eu resolvi que queria outro canto. E meu pai sempre foi um homem, eu sempre fui criada com muita liberdade, assim, do ponto de vista, você quer estudar o quê? Você quer fazer o quê? E onde, né? E onde, é. Ah, que bom. Eu sempre fui criada assim, não é que eles fossem ricos, mas eles achavam que era o que podiam dar de melhor a gente, né? Com certeza, e essa lição já fica no início do nosso programa para os pais, né? A maior riqueza que os pais podem oferecer aos filhos é exatamente essa formação. Essa é a formação. A gente era tudo muito simples, você não sabe, mas aquela nossa época era uma época em que não havia esse acesso a tantos produtos, a tanta, vamos dizer assim, até uma coisa muito corriqueira, mas a tanta sapataria, tanto sapato, a pessoa vivia muito mais simplesmente, né? Então, o que eu tinha muito era livros, sempre tive, desde pequena, né? Eu sempre li, e meu pai era um homem assim, que era autodidata, então eu lia, ele, de acordo com a idade, começou com as historinhas infantis,
E fomos Monteiro Lobato, depois Machado de Assis, e aí foi essa a nossa Graciliano formação. Ramos e tal. Tudo, é. Quer dizer, a nossa formação foi muito essa. Os portugueses todos, essa, né? Camilo Castelo Branco, isso tudo a gente teve acesso. E Maceió tinha uma livraria, que eu não sei mais do nome, mas a gente dizia Livraria do Enéas, porque o dono era amigo do meu pai, onde eu tinha, e a minha irmã, uma conta, ele dizia assim, Enéas, o que as meninas quiserem, até tanto você pode dar. E a gente ia lá e escolhia. Quer dizer, eu fui criada assim. Meu pai era um homem muito seletivo também com música, a gente via música clássica, óperas, normalmente. Quer dizer, eu tive uma educação que eu só posso agradecer aos meus pais por isso, né? Que lindo, Eu não vou dizer. Também tive uma coisa, quanto à religião, sempre fomos muito abertos. Nunca houve assim, você tem que ir. Eu estudei no Colégio de São José, Sei. eu e minha irmã, mas nunca fui. Meu pai nunca disse assim, faça isso ou seja isso. Nem minha mãe. Então, nós tivemos muita liberdade nesse ponto de vista. E nessa liberdade, que religião? Teve uma religião de escolha assim ou... Não, nunca tive. Sempre a gente, como era, a gente ia para a missa, essa coisa toda, né? Sim. Porque a gente estava num colégio católico. Sim. Mas nunca fui, assim, obrigada a fazer isso. Tanto que a minha filha, mudando de assunto, a minha filha dizia assim, por que você não me obrigou a fazer medicina? Eu digo, eu digo não, porque também não foi obrigado, né? Porque eu não fui obrigada, né? E outra coisa, fazer medicina sem gostar deve ser horrível. Exato. Né? E como foi? Terminou o curso lá em Recife? Terminei, aí eu já estava. Morava em pensão lá, não? Comecei morando na residência de São José, que era das freiras Doroteias. Sei. Né? Aí era aquele regime, mesmo estudando medicina, 9 horas da noite tinha que estar lá dentro. Eu e minha irmã estudava na faculdade delas, a faculdade de filosofia das irmãs, né? Ela foi para Recife também, sua Também irmã? foi. Ah. Fomos, nós duas estudamos lá, né? E então, na faculdade, era das irmãs das Doroteias também, que hoje em dia é Fafiri, né? E a gente viveu lá, depois a gente o papai alugou um apartamento para a gente, porque aí eu já dava plantão, já estudando, né? Eu sempre gostei de trabalhar, né? Eu e a minha irmã. Então a gente sempre fazia alguma coisa e dava plantão. Naquela época acadêmico podia dar plantão, né? E a gente tinha dava umas plantão. bolsas que recebia, já ajudava. Já ajudava muito. Depois eu fiz o concurso do Sandu, que tinha naquela época, não sei se você conheceu. Sei. Né? O Sandu, e eu fui, e como eu era mais nova, que passou, então eu fui lotada em Caruaru. Eu ia sábado e passava o sábado e domingo no Sandu de Caruaru. Mas foi muito bom. Já atuando como pediatra? Não, clínico geral, né? Clínica geral. Naquela época não tinha muito disso, né? Não tinha essa especialização toda, né? Aí foi quando, lá no Hospital Pedro II, eu no Hospital Infantil do Pedro II, doutor Fernando Figueira começou ao embrião do IMIP. Imagina. Eu fui daquela época com a doutora Helena Moura, com o doutor Zé Lins, doutor Meira Lins, né? Flávio Campos. Então, eu trabalhei com esse povo, passei esses 2 anos veio um curso da Organização Mundial de Saúde, de Pediatria, em que eu fiquei durante 2 anos lá com eles. Depois eu trabalhei, dei plantão durante esse tempo no DEC, é Departamento Estadual da Criança de Pernambuco. Né? A faculdade lá fez as ciências médicas, né? Ciências médicas, que hoje em dia é do Estado. Do Estado. Acho que não sei se tem uma imagem aí, Max, ver se tem, para mostrar essa... Hoje em dia ele tem o Hospital da Restauração, no Recife, que é deles. Mas antes ela era particular. Sei. Não, foto da Faculdade de Medicina. Do Estado de Pernambuco, não é a federal, é a outra. Isso, ele vai colocando. Então, quanto tempo ficou ainda em Pernambuco, depois de formada? Eu fiquei mais 4 anos, né? E depois vim para Maceió. A saudade falou mais alto, né? Não, era o seguinte, eu fiquei com 2 filhos pequenos, Sei. né? E eu precisava de um apoio também, um respaldo,
de casa. Eu não podia trabalhar e deixar os meninos assim. Então, eu vim para casa, fiquei com minha mãe, meu pai dentro de casa e com meus filhos, né? E com a minha irmã. Foi quando a minha irmã, depois de ter feito o curso na Sudene, que depois que ela terminou filosofia, ela fez. Ela aí veio para aqui, foi chamada tanto para o... Meu Deus do céu, como é o nome? Uma da prefeitura, que é da educação da prefeitura. Sei. E foi para a Secretaria de Educação, Estadual de Educação, onde ela foi da programação e orçamento. E a sua atuação aqui em Alagoas já foi como pediatra? Pediatra. Pediatra. Eu já estava pediatra com diploma da Organização Mundial de Saúde, né? E do FISE, que já não existe mais, que era um órgão também do governo estadual. E aí eu já atuei como pediatra. E começou atuando na Santa Casa? Não, eu comecei na Santa Casa, sim, como pediatra na Santa Casa, no Hospital Infantil, mas naquela época isso era, vamos dizer, eu trabalhava sem remuneração nenhuma na Santa Sério? Casa. Foi quando o Macedo, eu sempre fui assim, o Macedo, Zé Macedo, o Joaquim Barreiro Reis, nós resolvemos, nos juntamos e fizemos no Hospital Infantil da Santa Casa, em cima que não tinha nada, nós começamos a internar pelos institutos, que era o que tinha naquela época. IAPI, IAPB, IAPFESP, PASE, tudo isso. Então, nós fizemos isso, fizemos um contrato com a Santa Casa, naquela época, o doutor João Firma, e nós começamos a fazer isso. Era um contrato bom, onde a gente era, vamos dizer, parceiro, vamos dizer assim, eles terceirizaram o serviço da gente. Ótimo. Né? E durante muitos anos eu atuei nisso, até quando eu resolvi que ia fazer a clínica. Eu já estava com 10 anos de formada e comecei com a clínica, comecei como ela particular para pediatria, só ali na Fernandes Lima, onde hoje em dia é Eletroluz. Sim. Né? Comecei ali, dali eu fui para a Clínica Guri, foi para José Porciúncula. Da José, nós compramos o terreno, um terreno na Fernandes Lima, depois vendemos e compramos o terreno, a casa, que foi do Dr. Hébel Quintela e de Dona Maria Luísa. Nós compramos a casa na Pacambona, compramos o terreno junto e eu e minha irmã começamos e construímos a clínica que é hoje ainda. Quer dizer, já não é da mesma maneira, porque já estou lá há 30 e tantos anos, né? Sei. Então vai mudando. Eu deixei de fazer pediatria, né? Hoje em dia a Clínica Guri tem a parte do Centro Médico Guri, que é, vamos dizer, uma policlínica, Sei. onde tem todas as especialidades, cardiologia, ginecologia, obstetrícia, e temos o NASCE, que é para não ficar sem uma parte social totalmente, nós temos o NASCE, que é um núcleo de atendimento a crianças especiais. E isso atende através do SUS? Do SUS, isso atende através do SUS, é multidisciplinar, né? Nós temos 2 neurologistas, pediatras, temos psiquiatras infantis, e fonoterapia ocupacional, fisioterapia, assistentes sociais, né? Porque é um trabalho muito bonito. E como a minha filha fez psicologia e depois fez neuropsicologia, é quem é a chefe dessa parte. Eu hoje em dia me recolhi muito. Hoje em dia eu sou somente a diretora técnica e com meu neto já dividindo comigo atualmente, que ele voltou de São Paulo esse ano, aí meu neto divide comigo esta função, né? E sou diretor. Neto já médico, né? Médico, com 6 anos, passou 6 anos lá no INCOR, em São Paulo, né? Aí veio agora. Ele fez que especialidade? Cardiologia. 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 Tem a clínica médica, que hoje em dia só se faz a especialidade. Depois disso, fez 2 anos de clínica médica na USP, mais 2 de cardiologia e mais 2 de UTI cardíaca só. Que bom. Foi. E esses atendimentos estão aumentando no NASCE?
Ah, é muito caro. Hoje, qual a média de procura, assim, mês ou quantos não, pacientes? A gente tem uma base de 1.000 crianças. 1.000? 1.000. Maravilha. Nós temos 7 psicólogos, 8 fonoaudiólogos, TO também parece que 8, eu não sei lhe dizer muito bem. Eu sei que tem 70 pessoas dentro do NAS. Quais as principais, assim, patologias que são que procuram? Olha, as escolas pedem muito déficit de atenção, pedem muito hiperatividade, né? Mas tem Down, tem meninos autistas. É muito procurado, muito. Que maravilha. Porque é muito difícil. E como é uma coisa do SUS, porque você há de convir que se você fosse dar aquele atendimento, se você for dar particular, é caríssimo, porque você usa, quer dizer, você tem acesso a quantos profissionais? TO, fonoaudiólogo, aquilo ali, e eu vou dizer que aquelas meninas são mais santas, porque é uma ciência. Tem até umas fotos que trouxe, você trouxe, que mostra algumas festas lá, né? Aquela ali foi dos 47 anos. 47 anos. Do NAS ou da clínica? Da clínica Guri. O NAS tem 12 anos. 12 anos. Porque eu internei até... Já passou para a adolescência aí, né? Foi. Eu internei pelo SUS até não aguentar mais, entendeu? E o que é isso, não aguentar mais? Não aguentar mais. Não compensa, você não pode. Eu sempre parti de um princípio. Quando eu cheguei, pode parecer até que seja, vamos dizer, eu estou querendo fazer um autoelogio, mas não é. Mas eu cheguei numa época que Maceió tinha pouca... As pessoas não... Ou as pessoas tinham um instituto, ou não tinham nada. Verdade. Essa que é verdade. Então, o que é que aconteceu? Eu achei, quando o SUS abriu, eu achei maravilha, porque todo mundo teve direito. E como médica e como cidadã, eu sempre achei que eu, por ter tido uma oportunidade que poucas pessoas têm na vida naquela época, eu tinha uma obrigação de fazer aquilo pelo SUS, de atender o povo. E atendeu. E atendi, graças a Deus, durante 30 anos. Né? Foi quando eu vi que o que ele estava pagando, por exemplo, eu não admitia não ter um soro Bebral naquela época, que era o melhor. Né? Eu não admitia que eu não pudesse levar um filho meu, um neto, para ser tratado na clínica Guri. Eu tinha de ter o que fosse de melhor, seja para quem for, porque a gente é gente. Verdade. Né? Sempre pautei a minha vida médica nisso. Entendeu? E essas são as referências que me chegam. Eu sempre tive curiosidade de conversar com vocês sobre isso, porque, na verdade, parece um hino sagrado essa história, né? Da sua dedicação, do seu amor, da disponibilidade, da busca daqueles que tanto necessitam, que nada têm a oferecer, porque muitas vezes você quer oferecer algo sabendo que tem um feedback, eu tenho que algo em troca, e essa sua disponibilidade, assim, emociona qualquer um que sabe da sua história. Graças a Deus, quer dizer, eu me sinto muito, muito feliz de ter a consciência tranquila de que eu procurei fazer o melhor. Eu posso ter errado, a gente erra, né? É do ser humano, mas eu procurei fazer o melhor. Sim, vamos. Acho que já está disponível aqui algumas fotos da clínica. Olha aí, isso foi o aniversário da clínica. Foi. Isso a gente comemorou o dia inteiro, Nossa, né? Eu fui de tarde no fim. Eu e minha irmã, porque não sei se você notou, a minha irmã está sem cabelo. Sei. Ela está fazendo um tratamento seríssimo, né? Mas assim, não é motivo para a gente perder uma festa tão maravilhosa não. E saber que ela contribuiu tanto para estar ali. Acho um reconhecimento e tanto. E isso é da sua pessoa, isso é transparente nessas coisas tão belas que a vida oferece. Não é? Mas porque... Vê se tem outras fotos aí. Tem parece o time ali no Maracanã, quando ganhou a Copa América. Olha lá. Quando ganhou a Copa América, foi. Essa daí é da Academia Laguna de Luta. É da academia, né? Dos 100 anos. A gente vai falar agora, daqui a pouco, sobre essa sua caminhada na academia. Desde já, vamos lá.
Como é que foi? Porque eu sei da história do seu avô, da história do seu pai, Não. Pela busca às letras, ao conhecimento, aos grandes autores alagoanos e também aos nacionais. Mas o que é que... Quem lhe chamou? Como é que nasceu essa sua ida para a academia? Olha, é o seguinte, eu sempre escrevi, mas eu sempre joguei fora. Oh, meu Deus. A minha mãe fazia assim, vá para o jornal do Teste da Poesia. Eu digo, nada, mãe, que besteira. Nunca fiz. Quando eu fiz 70 anos, eu disse, eu estou fazendo uma ruindade comigo mesmo. Verdade. Eu estou não sou nenhuma poetisa. Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz. Não é? Mas eu estou escrevendo, então vamos aproveitar e vamos escrever. Aí comecei a escrever e lancei o primeiro. Quando eu mostrei um amigo meu, que é da academia, o Benedito Ramos Amorim, não sei se você conhece. Sei. Sabe que é uma pérola. Fui médica da filha dele. Aliás, a filha dele foi a primeira ex-sanguíneo transfusão feita em Maceió naquela época. Aí o Benedito Ramos, quando eu disse, gente, por que a senhora não publica? Ele ainda hoje me chama de senhora. Eu digo, Benedito, você acha que vale a pena? Ramos, eu chamo ele de Ramos. Você acha? Ele se acha. Aí eu fiz o primeiro livro, depois fiz o segundo e o terceiro. E estou no quarto agora no prelo, né? Que é o Nascimento de Vênus. Nascimento de Vênus. De Vênus. Vênus. Vênus, fazendo aquela, pegando uma pintura, né, do Renascimento. O Ramos foi quem disse, não, mas fica lindo esse nome. Está sendo editado agora. Eu tenho um de contos que eu estou terminando, quer dizer, estão terminados os contos. Foi quando o Benedito Ramos disse, e por que você não vai para a academia? Eu disse, menino. Aí ele disse, não, se inscreva. Eu me inscrevi e entrei na academia. Como foi, eu não sei. As coisas na minha vida acontecem assim, sabe? Sim. Graças a Deus, Deus sempre manda na hora certa. Verdade. Né? É. Eu posso não ter uma religião formal, mas eu tenho uma religiosidade dentro de mim que eu não posso negar, existe, e eu aceito isso e sei que tudo que aconteceu, até o que eu não entendo até hoje, como a perda do meu filho, foi a obra de Deus e eu tenho de aceitar, né? E foi isso que eu fiz também, quando isso me aconteceu, que eu vi que eu tinha de continuar a minha vida. A perda do seu filho foi de uma forma violenta, assim. Foi violenta, foi na fazenda, né? É. O cara assassinou, ele estava roubando, ele foi botar o cara para fora e ele... Eu só tenho uma coisa que me deixa sempre muito tranquila, é que quando no júri perguntaram ao sujeito como é que o Alexandre lhe tratava, ele disse como um irmão. Nossa. Quer dizer, então, para mim... São coisas, eu acho que está escrito por São Paulo, diz que quando a miséria entra pela porta, a virtude sai pela janela. Não consegue. E às vezes pode acontecer nas diversas famílias, mas o importante é, como você disse, tem um Deus que é fiel, que é presente na sua graças a Deus, vida, né? que lhe dá essa sustentação, essa é quem me falta, esse porque equilíbrio tem horas, espiritual, né? Tem horas que você pensa que vai enlouquecer, mas foi como eu disse, meu Deus, né? Eu preciso, minha Nossa Senhora me ajude, que ela é mulher, entende mais de mulher do que qualquer outra. Verdade. Outro santo, pode ficar certo disso. E Nossa Senhora entende bem, em Boda de Caná ela sabia da necessidade, era de mulher, de homens, estava todo vinho sim, aqui, mas está faltando alegria, né? É. E ela intercede, a intercessora. Ela intercede, Não, por isso que eu digo, eu acho que as coisas acontecem e a gente tem de aceitar, né? Isso. E a sua ida à academia, posse assumiu que cadeira? Eu assumi a cadeira 14, que foi por incrível que pareça, de um quitundense também, como a minha família toda, era o Joaquim Machado Cunha Cavalcante. Foi estudando de medicina, deixou, não se formou, era dono daquelas terras todas e foi quem doou as terras para que se fundasse o município de São Luís do Quitunde. Que maravilha. Repare. E depois quem foi o Romeu Loureiro, teve outro, que agora sim teve o Guedes de Miranda na minha cadeira, que é uma figura exponencial da nossa
da nossa vida literária e conhecidíssimo, acho que no Brasil inteiro. E então eu fui para essa cadeira e estou lá, graças a Deus, me dando muito bem. Hoje em dia sou tesoureira, nem queria ser. Também chegou, porque disseram, não, você é 40 anos, é tesoureira do sindicato, que não pode ser. Do sindicato, como é que nasceu o sindicato? O sindicato foi... A gente tem associação, É o né, sindicato dos hospitais do Estado de Alagoas. O sindicato, Humberto Gomes disse assim, minha gente, a gente precisa ter um sindicato, porque naquela época em que os sindicatos tinham toda a força, como é que uma associação que não tinha poder jurídico ia brigar? Quer dizer, não é brigar, mas entrar em contato e fazer os acordos coletivos, essa coisa toda. Pelo menos de igual para igual a gente tinha como falar. E nós fizemos, foi na associação nasceu o sindicato é filho da Associação Alagoana dos Hospitais. O Glauco foi eleito presidente, mas declinou em favor de Humberto Gomes. Aí o vice era Pedro Teixeira, que está em Portugal hoje em dia, da Casa de Saúde da Miguel Couto, não, da outra, da Ulisses Pernambucano, Pedro Teixeira, Emílio Silva, ainda hoje é. Só tem gente muito nova. Vou até mandar um recado aqui, falar para o nome desse homem. É um convite para que eu estou tentando o contato com ele, não estou conseguindo. Para que ele seja o nosso entrevistado aqui também. Ótimo, uma pessoa de grande valor, né? Muito. Emílio Silva, quem mais, meu Deus do céu, que era? Vandeque Veloso morreu, era meu vice. Eu era tesoureiro e ele vice. Quer dizer, todo mundo muito novo, como você está vendo, mas então estamos lá, né? Hoje em dia os sindicatos passando... E no sindicato, a ironia do destino, sua função? É tesoureira. Tesoureira também. Tesoureira, nunca eu digo que é vitalício, eu dizia, Humberto, esse cargo é vitalício. Ele disse, porque não... Porque é difícil, sabe? As pessoas se disporem às vezes. E médico, por exemplo, um cirurgião, não posso pedir que ele tenha tanta disponibilidade, né? E hoje em dia eu já sou disponível, porque eu resolvi que não vou trabalhar mais com horário fixo, né? Eu não tenho horário mais. Não preciso, não, Deus me livre. O que eu tinha de ter, já tenho. Graças a Deus. Não é. Porque a gente precisa de tão pouco. Agora, só reforçando aqui, vamos escrever, viu? Então, já é o 4º livro, né? Vai sair agora, eu acho que vai sair. Eu estou esperando a recuperação da minha irmã para poder lançar. Sei. Gosta de declamar alguma poesia? Não sou de declamar. Nenhum, assim. O pior é que eu não sei de cor as poesias. Não é que eu não... Eu devia ter trazido até a boneca do livro, não era? Isso, era. Mas nem trouxe. Porque a gente podia ler sem declamar. Certo. Né? Podia ler. Que bom. Em atividades na academia, só na Alagoana? E na Maceiense? Maceiense, muito pouco, eu não tenho. Vou lá nas reuniões, essa coisa toda, né? Eu também apareceu uma coisa que muito boa, eu pinto também, mas eu sou autodidata, eu nunca estudei pintura, né? Devia ter trazido umas telas aqui, mas eu vou ver se consigo aqui na edição botar essas telas, tá certo? Tá certo. Eu gosto de pintar, para mim é mesmo uma catarse, é até uma psicoterapia. Que bom. Porque quando eu estou ali, eu estou esquecida do mundo, né? É uma meditação. E que estilo? Mais flor. Flor? Flor. Eu sou a mulher das flores, eu adoro. Também, às vezes eu faço, eu gosto muito, às vezes eu faço uns retratos, né? Mas não retratos seus, vamos dizer assim. É uma coisa que está na minha imaginação, eu vou lá e faço. Faço muito mulheres, fiz alguns anjos, eu tenho... Ela vai ficar me devendo uma foto de um homem ou de um anjo, né? Parecido assim comigo. E onde encontramos esses quadros? São vendíveis? São. Eu fiz uma exposição. Tocou um bocado, também radei muito, porque eu gosto muito de dar de presente. Sei. Porque é uma maneira de dizer um pouco de mim que vai para aquela pessoa, né? Mas eu tenho em casa muita coisa ainda. E sempre estou pintando, sabe? Sei. Eu passei uns tempos sem pintar, porque eu estava em São Paulo com a minha irmã, mas depois ela já está aqui, vai agora novamente, mas vai com o meu neto e com a minha filha, eu vou ficar.
Foi bom que resolveram que eu não tenho mais condição de estar. Mas tem, você tem muito a produzir. Todos os dias está na clínica? Todos né? os dias estou na clínica, Essas graças informações a que Deus. recebo. É, que não- todo dia eu vou. Como se Nem que fosse, seja- não é a oração diária, né? é. A gente fazer aquilo que gosta, ao lado de quem ama. É. Não, Um e hoje em carisma dia, com os funcionários aquele todos. povo todo, a maioria é meu amigo, né? Verdade. São pessoas que a gente convive a vida inteira e quase o dia inteiro. Hoje em dia eu não sou mais o dia inteiro, mas era. Quer dizer, então, eu tenho funcionárias que já estão aposentadas, mas continuam lá. E tem muita gente nova, muito boa, graças a Deus. Eu Nessas tenho suas atividades, 50 anos de formado, não é isso? 57, vou fazer. 50, nossa. E eu acho, 57. não é vou fazer Verdade. esse ano, no dia 9 de dezembro, se Deus permitir, né? Vai Sim. permitir. Vai permitir, sim. Que fatos, assim, que lhe lembram e que lhe dão muita alegria? Na verdade, eu acredito que todos, né? Meu filho, a Na gente atividade. eu acho que na atividade, a gente, se não tiver alegria, a gente não vive. Porque a Verdade. vida não é fácil, né? Essa que é a verdade. E se você não tiver alegria, aliás, as pessoas me dizem assim, Yara, a sua alegria não deixa, sempre está com você, eu digo, graças a Deus. Porque eu leio muito também, eu leio muito sobre hinduísmo, então, Ananda, que eles chamam, o hindu chama Ananda, a alegria, é um dom de Deus. Né? Então, Um dom do graças Espírito a Deus, ele me deu esse dom. Eu acho que eu de tudo, de um limão, eu sempre faço uma limonada. E às vezes até sem o açúcar, mas fica, Mas fica com um sabor natural. É Né? natural. E dizem que emagrece, Que né? emagrece também. Mas é isso, viu? Eu sou... Graças a Deus, eu tenho uma família muito boa, graças a Deus. Eu tenho alegria por estar viva. Que é outro milagre diário, você como Mas não médico é? sabe disso. Eu sei. E eu, assim, na qualidade de médico legista, né? Às vezes a gente vê tanta tragédia humana lá, e você tem que superar todas essas tragédias com alegria. Com alegria. Afinal de contas, viver, como você disse, é um presente de Deus. É um presente a cada instante, é por isso que chama presente. Não né? é futuro nem Não é passado. Porque o futuro não existe, você ainda não está vivendo ele. Verdade. Né? Mas o presente agora, você está respirando. Tem mais a que agradecer. Tem mais que agradecer, meu filho. Ser alegre por isso. Essa é que é a verdade. E hoje a gente está vivendo um mundo onde a tristeza está, parece-me que tomando conta. A depressão. Esse povo se suicídios. suicidando, né? Mas eu vou lhe dizer, o mundo está muito monetarizado, sexualizado. Faz direitinho se não é. Essa é que é a verdade. Eu fico doente quando eu vejo uma mãe botar uma criança com uma roupa daquelas, um short aqui, uma blusa aqui. Para que isso, pelo amor de Deus? Vamos respeitar a inocência, né? Estão sexualizando as crianças. As crianças, vamos respeitar a inocência, vamos agradecer aquela inocência que está na sua casa e tratá-la da melhor maneira possível. Respeitando. Cuidando, dando amando, dando educação. Colocando no colo, olhando nos olhos. Conversando. Sem violência. A gente vê tantas imagens onde a mãe, né, pretere a criança, deixa lá no carrinho e fica no WhatsApp. Meu filho, eu vi muita coisa assim, mas vi muita coisa de gente ignorante, que não sabia que eu tinha de ensinar. Não, você não pega ele pela asa, como elas diziam, que puxar. Isso vai deslocar, essa coisa toda, ou então abater essa coisa toda. Mas hoje em dia as pessoas têm tanta informação, não é isso? Verdade. Que podiam não ver tanta televisão e ler mais um pouquinho. Até a Bíblia mesmo, se lessem. Se procurassem, iam ver que a vida ia melhorar. Ia melhorar. E nós temos aplicativos, né, dentro do próprio WhatsApp, todos os dias fazer a leitura de salmos. O salmo é lindo, né? Não é? Adoro salmos. Acho lindíssimos e sei alguns de cor. Esse eu sei de cor. Vamos ver um aí. Qual deles? O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei?
O Senhor protetor da minha vida, de quem terei medo? Quando os malvados me atacam para me devorar vivo, são eles meus adversários e inimigos que resvalam e caem. Se todo um exército se acampar contra mim, não temerá meu coração. E lá vai, ele é enorme. Eu gosto. Eu estou emocionado. O salmo da minha avó era o 21, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quer dizer, deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas, por amor do seu nome. Davi era um poeta, né, minha gente? Poeta. Era um poeta. Um poeta meio Peralta, assim, mas Deus amava e amou e ama, porque mas é um ele jeito era de Deus. homem. A gente também tem de ver que a humanidade existe. Certo. Não é? Exato. É aquela coisa que você não pode negar. Mas assim... E Beth Zappa também, eu tenho a impressão que ela fez aquilo de propósito. Sim. Tem essas não, histórias. esse programa não podemos falar disso. Não, podemos sim. Eu acredito que é a felicidade. Você está rindo, constitui esse programa exatamente mostrando que o profissional médico não é aquele profissional sério, trajado por trás do birô. Não, é uma pessoa que leva e que promove a alegria, que promove a saúde. É um discípulo. A Bíblia diz, lá em Eclesiastes, que a verdadeira medicina vem de Deus. Não é? Então, você é uma discípula, não é? Discípula tanto de Hipócrates e principalmente... Eu sempre disse isso, porque o grande problema é o médico pensar que é Deus, né? Verdade. Tem que se colher, arrancar, assim, sorriso daqueles que choram, daqueles que sofrem, daqueles que necessitam. Né? O próprio Hipócrates diz que você deve aliviar sempre, né? Consolar, curar quando puder. Mas, às vezes, como diz o professor Genival Veloso, de França, o toque tem efeito terapêutico muito maior do que qualquer medicamento. Menino, você escutar e você ser solidário ao outro, ter compaixão, que está dizendo, você ouvir a paixão do outro e compartilhar dela, isso é... Mas o mundo está precisando muito disso. A compaixão é você se colocar no lado dele. Do outro, você tratar aquela criança como se fosse... Meu filho. O seu filho, a pessoa que você mais ama. Tem algo mais significativo nisso na vida da gente? Tem não. Não existe. Até por isso a gente tem de agradecer. Verdade. Essa oportunidade. Porque às vezes eu falo para meus alunos, você escolheu, por que você escolheu medicina? Eles vão procurar diversas respostas. Eu digo, vírgula, você não escolheu, você foi escolhido. Na verdade Mas a Bíblia disse, e eu uso sempre isso, quando diz assim, doutor, eu digo, mas está na Bíblia. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E aí, às vezes, para brincar, eu dizia, turma, eu tenho certeza que fui escolhida. Com absoluta certeza. E escolhida, assim, a dedo, né? De uma forma bem especial. Porque eu fico aqui imaginando, né? 57 anos de atividades num estado pobre, não é? E você ter que atender tudo isso pelo SUS de forma alegre. Até um dia que diz que não tem como, né? Porque eu fiz o estágio lá em Pão de Açúcar, era o FCESP, era uma fundação. Eu sei, me lembro. Onde tínhamos assistentes, se você desse um diagnóstico de gonorreia em um paciente, os técnicos no outro dia iam buscar aonde ele contraiu aquela gonorreia, trazia a pessoa para tratar também. Que maravilha, né? Meu Deus, de prevenção. Mas a gente perdeu muito, né? Infelizmente a medicina perdeu muito. No Brasil. Mas vamos soerguer. Vamos, se Deus quiser. Afinal de contas, assim, quem constrói, com o próprio Charlie Chaplin diz que constrói, você é o arquiteto da sua vida, né? Você é quem escolhe se fica dormindo em casa de manhã ou você se levanta e vai à luta. Como tem sido a sua vida durante todos esses anos, Todos esses anos. Apesar de hoje em dia, quando chove, eu fico menos corajosa de levantar. A idade, meu filho. Mas é isso mesmo. E aí, em perspectiva para a clínica, ainda pensa assim? Não, meu neto mais novo, que é administrador, abriu outra Santé, né? Aqui na Ponta Verde. Não é na Ponta Verde propriamente, é numa transversal daí
deixa eu dizer, Álvaro Calheiros, né? Sim. Ela tem uma ali, que é a Santé. A Santé tem a parte médica e tem a parte de estética, né? Também. Eu tinha muita vontade antes de fazer mais coisas, assim, mas hoje em dia eu quero somente que a Guri vá, continue. Continue. Não é bem, cada dia melhor, que a gente possa servir cada dia melhor. Porque quando eu compro, não sou eu, quando nós compramos um novo aparelho, um ecocardiograma novo, uma coisa dessa, a gente está querendo servir melhor a sociedade e aquela comunidade que nos procura, né? Nós somos a Guri é uma clínica tida como popular, mas onde a gente tem todos os exames, e eu sempre procuro que a gente tenha de última, dentro das possibilidades alagoanas, que a gente tenha sempre os exames da melhor qualidade, né? Tem convênios com o laboratório? Eu tenho convênio com laboratório, eu tenho a terceirização do Hemopac, né? Que as meninas nós trabalhamos juntos há muitos anos. Nádia, Isaura, Salete, a gente trabalha, são mais ou menos do mesmo tempo, né? Assim, né? Temos convênios com vários planos de saúde, Bradesco, Amil, GEAP. Também, além das atividades? Porque na parte onde a gente tem o Centro Médico Guri, a gente tem tudo isso. A gente tem ginecologia, cardiologia, tenho todos os exames de cardiologia, do eletrocardiograma ao mapa, ao Holter, né? Temos 4 cardiologistas, todos muito bons. O Luciano Fausto, que também tem a mesma formação do meu neto. A menina, me esqueci, Monique, que também é muito boa. Muito bem. Então, polivalente, a clínica está atuando graças aí, graças a Deus. Doutora Yara Guiarandi. Pode chamar Yara. Não é? Yara, um diagnóstico para essa felicidade, para esse trabalho dioturno, para que a pessoa continue vivendo, transmitindo como você transmite essa alegria a todos. Que segredo existe? Fé em Deus. Coragem de se levantar e dizer, meu Deus, me dê força para o dia de hoje. O que é que nós vamos fazer hoje, né? O que é que nós vamos fazer hoje? Eu acho que isso é o principal, né? Na hora em que você se apoia no divino, você vai em frente. Tudo se torna divino. Tudo é bom. Não é que seja bom tudo, mas a gente tem de transformar as coisas, né? Resiliência, né? Verdade. Resiliência. Você não pode mudar o que você não pode mudar. Nós somos limitados, finitos. Não podemos tentar abarcar tudo. É isso que eu acho. E viver com muita eficiência, né? O dia de hoje. Sim. E ser honesto consigo mesmo é a primeira coisa. Fazer o que o seu coração acha que está certo. E respeitar o seu próximo como a si mesmo. E respeitar e amar, né? Que bom. Fico muito feliz pela sua presença aqui. Eu precisava dessa oração, que é a história da sua vida, para servir e passar aqui para os nossos telespectadores fiéis que nos acompanham todos os finais de semana, e dizer que faço minhas as suas palavras, no sentido de que possamos invocar o nosso Deus fiel todos os dias para continuarmos vivendo essa vida, a exemplo da sua vida, com dignidade, com honestidade, com força, com alegria, distribuindo sempre esse sorriso, não é isso? Olha, eu sou quem agradeço todos esses elogios, né? Mas, na realidade, você merece também muito, que eu sei da sua luta, né? Deus lhe abençoe e abençoe a todos nós. E amém. Que a espiritualidade não precisa ter rótulo, né? Sejamos nós mesmos. Amém. Então, muito obrigada. Sou eu que agradeço. Permaneça sentado aqui um pouquinho, que eu só vou falar com esse público e agradecer a vocês por estar conosco. E vejam como fechou o nosso programa com a bênção. Então, isso é mais importante do que o programa em si. A bênção, ela transmite a você um recado de Deus.
o sinal de que Ele está conosco. Então, a doutora Yara trouxe para nós toda essa riqueza de vida, essa bênção final que eu distribuo também com vocês, e a gente agradece por estar conosco acompanhando esse programa Medicina em Destaque todos os finais de semana, tá certo? Que permaneçam fiéis, e nós nos despedimos assim, fazendo minhas palavras à doutora: Deus te abençoe e até o próximo programa. Muito obrigado.